Grande novidade na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, pelo menos lá em Brasília, é a presença do coração de Dom Pedro I, que sai lá da cidade do Porto, onde ele está conservado em formol e em exposição, para ser exposto aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ele vai ficar dia 21 até o dia 8. Ele vem dia 21 e fica até o dia 8 de setembro, aqui em exposição no Brasil. É uma presença, digamos assim, ilustre, e talvez seja o ponto máximo da figura de Dom Pedro I, que foi o proclamador da independência. Muito embora a independência brasileira tenha sido inspirada pelo pai dele, Dom João VI, que disse a ele: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar, que para algum desses aventureiros. Ele se referia aos republicanos que saíram proclamando independências pela América, da Espanha, evidentemente, e também aos Estados Unidos, que haviam acabado de proclamar a independência em relação à Inglaterra em 1776. A ideia de que o Brasil fosse se tornar também uma república desde a independência assustava Portugal e foi benéfica, num certo ponto, para o Brasil, porque manteve a unidade nacional. O Brasil hoje é o país que tem mais território em toda a América do Sul, América Latina, digamos, e isso se deve principalmente ao Império, que manteve essas fronteiras muito rígidas, defendeu bem as fronteiras. Aliás, é nessa defesa que a gente vai ver a valorização do exército brasileiro na Guerra do Paraguai, em 1865, quando Dom Pedro II, que não gostava muito de farda, não era chegado aos militares, teve de apelar para o Duque de Caxias, o general Luiz Alves de Lima e Silva, que comandou as tropas brasileiras, chamado às pressas, para recuperar o prestígio terreno da força brasileira nessa guerra. E graças, basicamente, a muitas vidas de negros, que o Brasil ainda era escravagista, e os negros eram chamados com a promessa de que, terminada a guerra, eles ganhariam a liberdade, seriam alforriados pelo imperador, todos eles. E ali também nasceram todas as benesses dos militares, como as pensões vitalícias para as viúvas, filhas e essas coisas todas, todos esses penduricalhos que os milicos ganham até hoje, embora não tenha havido mais nenhuma guerra aqui no Brasil. Mas o fato, na verdade, é que o coração de Dom Pedro I chega ao Brasil. Dom Pedro I, apesar daquela pose, daquele uniforme, que é um uniforme militar, ele nunca foi militar. Ele era um civil, como, aliás, o seu filho Pedro II, como, aliás, o seu pai, Dom João VI, embora também vestissem, às vezes, principalmente Dom Pedro II, vestissem, às vezes, aquelas fardas, aquelas coisas solenes, galardões e tudo e tal, que são, na verdade, um atributo militar, de fardamento militar. Mas está aí, o Brasil vai comemorar os 200 anos da independência e o coração de Dom Pedro I vai testemunhar todas as cisões, todas as discussões, todas as vilanias e baixarias que estarão acontecendo na campanha eleitoral que apenas inicia, mas que já se pronuncia como a campanha mais virulenta, mais violenta de que o Brasil já participou ou já viveu. Isso é a expectativa que todos nós gostaríamos de ver frustrada, principalmente em nome dessa unidade brasileira que está mantida até hoje, apesar dessas divisões internas que parecem insanáveis. É isso aí, um abraço.